O Cântico de Débora. Naquele dia, Débora e Baraque, filho de Abinoão, entoaram esse canto. Consagrem-se para a guerra os chefes de Israel. Voluntariamente o povo se apresenta, louvem ao Senhor. Ouçam, ó reis, governantes, escutem. Cantarei ao Senhor, comporei músicas ao Senhor, o Deus de Israel. Ó Senhor, quando saíste de Seir, quando marchaste desde o campo de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, as nuvens despejaram água, os montes tremeram perante o Senhor, ó Deus de Sinai, perante o Senhor, ó Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, as estradas estavam desertas os que viajavam seguiam caminhos tortuosos, já tinham desistido, os camponeses de Israel já tinham desistido, até que eu, Débora, me levantei, levantou-se a mãe em Israel. Quando escolheram novos deuses, a guerra chegou às portas, e não se via um só escudo ou lança entre 40.000 de Israel. Meu coração está com os comandantes de Israel, com os voluntários dentre o povo, louvem o Senhor. Vocês que cavalgam em brancos jumentos, que se assentam em ricos tapetes, que caminham pela estrada, considerem. Mais alto que a voz dos que distribuem água junto aos bebedouros, recitem os seus justos feitos do Senhor, os justos feitos em favor dos camponeses de Israel. Então, povo do Senhor desceu às portas. Desperte, Débora, desperte, 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 irrompa em cânticos. Levante-se, Baraque, leve presos os seus prisioneiros, ó filho de Abinoão. Então desceram os errantes e foram aos nobres, e o povo do Senhor veio a mim contra os poderosos. Alguns vieram de Efraim, das raízes de Amaleque. Benjamim estava com o povo que seguiu você. De Moair desceram comandantes, de Zebulão os que levam a vara de oficial. Os líderes de Issacar estavam com Débora. Sim, Issacar também estava com Baraque, apressando-se após ele até o vale. Nas divisões de Ruben houve muita inquietação, porque vocês permaneceram entre as fogueiras. Ao ouvir o balido dos rebanhos nas divisões de Ruben, houve muita indecisão. Gileade permaneceu do outro lado do Jordão. Edã, porque se deteve junto aos navios. Aser permaneceu no litoral e em suas enseadas ficou. O povo de Zebulon arriscou a vida, como fez Naftali, nas altas regiões do campo. Vieram reis e lutaram, os reis de Canaã lutaram em Taanaque, junto às águas do Megigo. Mas não levaram prata alguma, despojo algum. Desde o céu lutaram as estrelas, desde as suas órbitas lutaram contra Cícera. O rio de Quizon os levou. O antigo rio, o rio de Quizon, avante, minha alma, seja forte. Os cascos dos cavalos faziam tremer o chão. Galopavam seus poderosos cavalos. Amaldiçoem Meroz, disse o anjo do Senhor. Amaldiçoaram o seu povo, pois não vieram ajudar o Senhor. Ajudar o Senhor contra os poderosos. Que Jael seja a mais bendita das mulheres. Jael, mulher de Eber, o queneu. Seja ela bendita entre as mulheres que habitam entre as tendas. Ele pediu água e ela lhe deu leite. Numa tigela digna de príncipes trouxe-lhe coalhada. Ela estendeu a mão e apanhou a estaca da tenda com a mão direita, o martelo do trabalhador. Golpeou Cícera, esmigalhou sua cabeça, esmagou e ultrapassou suas têmporas. Aos pés ele se curvou, caiu e ali ficou prostrado. Aos seus pés ele se curvou e caiu. Onde caiu, ali ficou morto. Pela janela olhava a mãe de Cícera atrás da grade e ela exclamava: porque o seu carro se demora tanto, porque custa chegar? O ruído dos seus carros, as mais sábias de suas damas respondiam. E ela continuava falando comigo mesma: estarão achando e repartindo os despojos. Uma ou duas moças para cada homem, ruas coloridas como despojos para Cícera, roupas coloridas e bordadas, tecidos bordados para o seu pescoço. Tudo isso como despojo? Assim pareceram todos os teus inimigos, ó Senhor, mas os que te amam sejam como o sol,
quando se levanta na sua força, e a terra teve paz durante 40 anos. Ó. Gideão, capítulo 6. De novo, os israelitas fizeram o Senhor reprova, e durante 7 anos ele o entregou nas mãos dos medianitas. Os medianitas dominaram Israel, por isso os israelitas deram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os medianitas, os amalequitas e outros povos da região do leste as invadiam. Acampavam nas terras e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho de Gaza e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo seus animais e suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos. Era possível contar os homens e seus camelos. Invadiam as terras para devastá-las. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamavam por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamavam ao Senhor por causa de Midian, eles lhe enviou um profeta que disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Tirei vocês do Egito, da terra da escravidão, e os livrei do povo do Egito e das mãos de todos os opressores. Expulsei e dei terra a todos eles, e dei a terra de todos eles. E também disse a vocês: Eu sou o Senhor, o Deus, o seu Deus. Não adorem deuses amorreus, cuja a terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiezerita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de pesar uvas para escondê-lo dos medianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Senhor, Gideão respondeu: Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam, dizendo: Não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou às mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: Com a força que você tem, vai libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está enviando? Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os medianitas como se fosse um só homem. E Gideão prosseguiu: Se de fato posso contar com teu favor, dai-me o sinal de que tu estás falando comigo. Peço-te que vás embora até que eu volte e traga a minha oferta e coloque diante de ti. E o Senhor respondeu: Esperarei até você voltar. Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com uma arroba de farinha fez pães sem fermento. Pôs a carne num cesto e o caldo numa panela. Trouxe-os para fora e ofereceu ele sob a grande árvore. E o anjo de Deus lhe disse: Apanhe a carne e os pães sem fermento, ponha-os sobre esta rocha e derrame o caldo. Gideão assim o fez. Põe a ponta do cajado que está em sua mão. Põe a ponta do cajado que estava em sua mão. O anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. Fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou: Ó Senhor soberano, viu o anjo do Senhor face a face. Disse-lhe, porém, o Senhor: Paz seja com você. Não tenha medo, você não morrerá. Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor e deu este nome: O Senhor é paz até hoje. O altar está em Ofra dos Abiezeritas. Naquela noite, o Senhor lhe disse: Separe o segundo novilho do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos de idade, despedace o altar de Baal que pertence a seu pai, e corte o poste sagrado de Aserá, que está ao lado do altar.
Depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo desta elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto com a madeira de poste sagrado que você irá cortar. Assim Gedeão chamou 10 de seus servos e fez como o Senhor os ordena. Mas com medo de sua família e dos seus homens da cidade, fez tudo à noite e não durante o dia. De manhã, quando os homens da cidade se levantaram, lá estava demolido o altar de Baal, com o poste sagrado ao seu lado, cortado com o segundo novilho sacrificado no altar recém-construído. Puseram uns aos outros. Quem fez isso depois de investigar concluíram: foi Gedeão, filho de Joás. Os homens da cidade disseram a Joás: traga seu filho para fora, ele deve morrer, pois derrubou o altar de Baal e quebrou o poste sagrado que ficava ao seu lado. Joás, porém, respondeu à multidão hostil que o cercava: vocês vão defender a causa de Baal? Estão tentando salvá-lo? Quem lutar por ele será morto pela manhã. Se Baal fosse realmente um deus, poderia defender-se quando derrubaram seu altar. Por isso, naquele dia, chamaram Gideão de Jerubaal, dizendo que Baal dispute com ele, pois derrubou o seu altar. Nesse meio tempo, todos os medianitas, amalequitas e outros povos que vinham do leste uniram os seus exércitos e atravessaram o Jordão e acamparam no vale de Zereel. Enquanto o Espírito do Senhor apareceu-se a Gedeão, e ele, com o toque da trombeta, convocou os abiezeritas para segui-lo. Enviou mensageiros a todo Manassés, chamando as armas, e também a Séries, Zebulon e Naphtali, que também subiram ao seu encontro. Gedeão disse a Deus: quero saber se vais libertar Israel por meu intermédio, como prometeste. Vê, colocarei uma porção de lã na eira. Se o orvalho molhar apenas a lã e todo o chão estiver seco, saberei que tu libertarás Israel por meu intermédio, como prometeste. E assim aconteceu. Gideão levantou-se bem cedo e no dia seguinte teceu a lã e encheu uma tigela com água do orvalho. Disse ainda Gedeão a Deus: não se acenda a tua ira contra mim. Deixe-me fazer só mais um pedido. Permita-me fazer mais um teste com a lã. Dessa vez pode ficar seca a lã e o chão coberto de orvalho? E Deus assim fez naquela noite. Somente a lã estava seca e o chão coberto de orvalho. Gideão não acreditava que ele era o escolhido, né, gente? A moral dessa história é que ele não acreditava. Ele ficava fazendo essas perguntas pra Deus, tipo: põe a lã, tira a lã, molha a lã, seca a lã, molha o chão, tira a lã, né? E ele ficava fazendo isso porque ele não tinha autoestima de guerreiro, na verdade, né? Por isso que ele ficava provando a Deus o tempo todo. Porque ele não se sentia guerreiro, ele não se sentia capaz de ser usado por Deus. E isso acontece, às vezes a gente tem medo de falar: eu não sou capaz. Mas Deus capacita, gente. Deus vai lá e se ele te escolheu, ele vai te capacitar. É isso que você precisa ter no seu coração, ok? A vitória de Gideão sobre os medianitas. Na madrugada, Jerubal, isto é, Gideão, e todo o seu exército acampou junto à fonte de Arode. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale, perto do Monte Moré. E o Senhor disse a Gedeão: você tem gente demais para eu entregar a Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte de Gileade. Então 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. Mas o Senhor tornou a dizer a Gedeão: ainda há gente demais. Desça com eles à beira da água. Separarei os que ficarão com você. Se eu disser este irá com você, ele irá. Mas se eu disser este não irá com você, ele não irá. Assim Gedeão levou os homens à beira da água e o Senhor lhes disse: separe os que beberem água, lambendo, como faz o cachorro daqueles que ajoelham para beber. O número dos que lamberam a água, levando com as mãos à boca, foi de 300 homens.
Todos os demais se ajoelharam para beber. O Senhor disse a Gedeão: com os 300 homens que lamberam a água, levarei vocês e entregarei os medianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Gideão mandou os israelitas para suas tendas, mas reteve os 300. E estes ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. O acampamento de Midian ficava abaixo deles no vale. Naquela noite, o Senhor disse a Gedeão: levante-se e desça ao acampamento, pois vou entregá-los nas suas mãos. Se você está com medo de atacá-lo, desça ao acampamento com o seu servo Purá e ouça o que estiver dizendo. Depois disso, você terá coragem para atacar. Então, ele e o seu servo Purá desceram até os postos avançados do acampamento. Os medianitas, os amalequitas, todos os seus povos que vinham do leste haviam se instalado no vale, e eram numerosos como nuvens de gafanhotos. Assim como não se pode contar a areia da praia, também não podiam contar os seus camelos. Gedeão chegou bem no momento em que os homens estavam contando um sonho a um amigo. Tive um sonho, dizia ele. Um pão de cevada vinha rolando de dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e desmontou. Seu amigo respondeu: não pode ser outra coisa senão a espada de Gedeão, filho de Joá. O israelita Deus entregou os medianitas todo o acampamento nas mãos dele. Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou a Deus, voltou para o acampamento de Israel e gritou: levantem-se, o Senhor entregou o acampamento dos medianitas nas mãos de vocês. Dividiu os 300 homens em 3 companhias e pôs às mãos de todos eles as trombetas e jarros vazios com as tochas dentro. E lhes disse: observem-me, façam o que disser. Quando eu chegar à extremidade do acampamento, façam o que eu fizer. Quando eu e todos os que estiverem comigo tocarmos as nossas trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas e gritem: pelo Senhor e por Gedeão. Gedeão e os 100 homens que os acompanhavam chegaram aos postos avançados do acampamento, e pouco depois da meia-noite, assim que foram trocadas as sentinelas, entram tocando suas trombetas e quebraram os jarros que tinham nas mãos. As 3 companhias trocaram as trombetas e desapareceram o jarro, e despedaçaram os jarros, empunhando as tochas com a mão esquerda e a trombeta com a direita, e gritaram: a espada do Senhor é por Gedeão. Cada homem mantinha sua posição em torno do acampamento, e todos os medianitas fugiram correndo e gritando. Quando as 300 trombetas soaram, o Senhor fez com que todo o acampamento, os homens se voltassem uns contra os outros com as suas espadas, mas muitos fugiram para Bet-Sita, na direção de Zererá, até a fronteira de Abel-Meolá, perto de Tabate. Os israelitas de Neftali e Asser e de todo Manassés foram convocados e perseguiram os medianitas. Gedeão enviou mensageiros a todos os montes de Efraim, dizendo: desçam para atacar os medianitas e cerquem as águas do Jordão à frente deles até Bet-Bará. Foram, pois, convocados todos os homens de Efraim, e eles ocuparam as águas do Jordão até Bet-Bará. Eles prenderam 2 líderes medianitas, Orabe e Zeeb. Mataram Orabe na rocha de Oreb e Zeeb no tanque de prensar uvas de Zeeb. E, depois de perseguir os medianitas, trouxeram a cabeça de Oreb e a de Zeeb a Gedeão, que estava do outro lado do Jordão. Capítulo 8. A derrota de Zeba e Zalnuma. Os efraimitas perguntaram então a Gedeão: por que você nos atacou dessa forma? Por que não nos chamou quando foi lutar contra Midian? E o criticaram duramente. Ele, porém, lhe respondeu: que é que eu fiz em comparação com vocês? O resto das uvas de Efraim não são melhores do que a colheita de Aibezer?
Deus entregou os líderes medianitas, Oreb e Zeeb, nas mãos de vocês. O que pude fazer não se compara com o que vocês fizeram. Diante disso, acalmou-se a indignação deles contra Gedeão. Gedeão e seus 300 homens, já exaustos, continuaram a perseguição, chegaram ao Jordão e atravessaram. Em Sucote, disse ele aos homens: Dali peço a vocês um pouco de pão para minhas tropas. Os homens estão cansados e eu ainda estou perseguindo os reis de Midian, Zeba e Zalmuna. Os líderes de Sucote, porém, disseram: Ainda não, estamos em seu poder. Zeba e Zalmuna, porque ainda não estão em seu poder, Zeba e Zalmuna, porque deveríamos dar pão às suas tropas? É assim, replicou Gedeão: quando o Senhor entregar Zeba e Zalmuna em minhas mãos, rasgarei a carne de vocês com espinhos e espinheiros do deserto. Dali subiu e Peniel e fez o mesmo pedido aos homens de Peniel, mas eles responderam como os de Sucote. Os homens de Peniel lhes disse: Quando eu voltar triunfante, destruirei esta fortaleza. Ora, Zerba e Zaluma estavam em Cancor, e com eles cerca de 15.000 homens. Estes foram todos os que sobraram do exército dos povos que vinham do leste, pois 120.000 homens que portavam a espada tinham sido mortos. Gedeão subiu pela rota dos nômades a leste de Noba e Joquebeá, e chegou de surpresa o exército, e atacou de surpresa o exército. Zeba e Zalmuna, os 2 reis de Midian, fugiram, mas eles o perseguiu e os capturou, derrotando também o exército. Depois, Gideão, filho de Joás, voltou da batalha pela subida de Heres. Ele atacou, capturou um jovem de Sucote e o interrogou. E o jovem escreveu para Gedeão os nomes dos 67 líderes e autoridades da cidade. Gedeão foi então a Sucote e disse aos homens de lá: Aqui estão Zeba e Zalmuna, acerca dos quais vocês zombaram de mim, dizendo: Ainda não estão em seu poder Zeba e Zalmuna. Por que deveria nos dar pão aos homens exaustos? Gideão prendeu os líderes da cidade de Sucote, castigando-os com espinhos e espinheiros do deserto. Depois derrubou a fortaleza de Peniel e matou os homens daquela cidade. Então perguntou a Zeba e a Zalmuna: Como eram os homens que vocês mataram em Tampor? Eram como você, responderam. Cada um tinha um porte de um príncipe. Gideão prosseguiu: Aqueles homens eram meus filhos, filhos de minha própria mãe. Juro pelo meu nome do meu Senhor, que se vocês tivessem poupado a vida deles, eu não mataria vocês. E Gedeão voltou-se para Jeter, seu filho mais velho, e lhe disse: Mate-os. Jeter, porém, teve medo e não desembaiou a espada, pois era muito jovem. Mas Zeba e Zalmuna disseram: Venha, mate-nos você mesmo, isso exige coragem de homem. Então Gideão avançou e os matou, e os tirou os enfeites do pescoço dos camelos, do camelo deles. Uau! O manto sacerdotal de Gedeão. Os israelitas disseram a Gedeão: Reine sobre nós, você, seu filho e seu neto, pois você nos libertou das mãos de Midian. Não reinarei sobre vocês, respondeu-lhe Gideão, nem meu filho reinará sobre vocês, o Senhor reinará sobre vocês. E prosseguiu: Só faço a vocês um pedido, que cada um de vocês me dê um brinco de sua parte dos despojos. Os israelitas costumavam usar brincos de ouro. Eles responderam: De boa vontade os daremos a você. Então estenderam uma capa e cada homem jogou sobre ela um brinco tirado de seus despojos. O peso do ouro chegou a 20,5 kg, sem contar os enfeites, os pendentes e as roupas de púrpura que o rei de Midian usava. Os colares que estavam no pescoço dos camelos. Gideão usou ouro puro para fazer um manto sacerdotal.
que ele colocou em sua cidade, em Ofra, todo o que Israel prostituiu-se, fazendo dele objeto de adoração, e veio a vir a ser uma armadilha para Gideão e sua família. Ele fez um manto e isso acabou virando contra ele. A morte de Gideão. Assim, Midian foi subjugado pelos israelitas e não tornou a erguer a cabeça. Durante a vida de Gideão, a terra desfrutou paz 40 anos. Jerubal, filho de Joás, retirou-se e foi para a casa onde ficou morando. Teve 70 filhos, todos gerados por ele, pois tinha muitas mulheres. Sua concubina, que morava em Siquém, também lhe deu um filho, a quem ele deu o nome de Abimeleque. Gideão, filho de Joás, morreu em idade avançada e foi sepultado no túmulo de seu pai Joás, em Ofra dos Abiezeritas. Logo depois que Gideão morreu, os israelitas voltaram a prostituir-se com os Balaíns, cultuando-os, ergueram Baal-Berite como seu Deus. Não se lembraram do Senhor, seu Deus, que os tinha livrado das mãos de seus inimigos. Em redor também foram bondosos com a família de Jerubal, isto é, Gedeão, pois não reconheceram todo o bem que ele tinha feito a Israel. Também não foram bondosos com a família de Jerubal, isto é, Gedeão, pois não reconheceram todo o bem que ele tinha feito a Israel. Então, vamos terminar aqui essa leitura e vamos começar depois em Abimeleque, no capítulo 9, certo? E realmente, Gideão usou o ouro para fazer um manto sacerdotal, que ele colocou em sua cidade em Ofra. Todo Israel prostituiu-se, fazendo dele objeto de... Eu fiquei um pouco confusa aqui nesse capítulo aqui do manto sacerdotal. Realmente, os israelitas, eles não tinham jeito não, gente. Aproveitaram o manto de Gideão e fizeram dele objeto de adoração. Quer dizer, tudo pra eles queriam adorar, né? Menos o que eles tinham que adorar de verdade, eles não adoravam direito, né? Então tá bom, meus amores. Então amanhã a gente volta pra ler mais 10 páginas da Bíblia. Estamos quase acabando de começar, tá bom? Beijos, fiquem com Deus. Deixa eu desligar aqui.